Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Está começando mais o Viver Bem, o programa que fala sobre qualidade de vida, sobre saúde, todos os sábados às 11 da manhã aqui na tela da SIC TV. Então eu espero por vocês e hoje com um tema dedicado a elas, dedicado a nós, mulheres. Nós, mulheres, estivemos e nos mantemos em luta pelo nosso papel na sociedade, em busca dos nossos direitos e conquistando cada vez mais o nosso espaço. Somos a maioria da população, somos chefes de família e profissionais exemplares. Se para alguns o feminismo parece mimimi, para nós é simplesmente brigar por um lugar ao sol e para que possamos, de fato, sermos as donas da nossa própria história. Se o assunto é o corpo da mulher e principalmente a sexualidade feminina, os olhos parecem julgar e criticar certas atitudes. No programa de hoje, o papo vai ser sobre nós mulheres e queremos desmistificar os mitos por trás da sexualidade feminina. Quem me acompanha então nessa conversa, nesse bate-papo, é a doutora Nara Brito, ginecologista e obstetra, mais uma vez aqui conosco para falarmos então sobre o universo do desejo sexual das mulheres. Oi. Seja bem-vinda novamente, Obrigada, doutora, para falarmos com esse tema, né? Sobre esse tema dedicado a nós, mulheres, quebrando tabus, porque ainda assim a sexualidade feminina é um tabu, né, doutora? Infelizmente. Infelizmente é um tabu, é uma coisa que não vem de hoje, é uma coisa histórica. E como você mesmo diz, é cheio de mimimi. Quando fala assim, qualquer assunto mais polêmico, tem muita gente cheia de opinião, mas com pouco conhecimento de causa. Opinião todo mundo tem para dar, né? Agora para escutar que é mais complicadinho. Como que o sexo era encarado no passado, quando falamos de mulheres, doutora? E como vem ocorrendo, se desenvolvendo essa história? A senhora que está ali lidando diariamente com diferentes mulheres. O bacana é a gente, assim, vamos fazer a distinção. Sexo, sexualidade, gênero. Porque, assim, pra gente falar de sexo, aí a gente teria que falar se é homem ou mulher. Quer dizer, sexo é o órgão, né? O órgão genital, pênis e vagina ou vulva. Quem nasce é o sexo feminino, sexo masculino, é o gênero. A sexualidade, gente, envolve muito mais do que só o órgão genital. A sexualidade tem a ver com a libido, tem a ver com o contexto social, tem a ver com o corpo, com a pulsão de vida. Então, assim, é muito ampla a sexualidade. E o gênero tem a ver com o contexto social, o que é que a pessoa se identifica. Por exemplo, isso é para menino, isso é para menina. Quem disse que isso é para menino e para menina? A sociedade. De onde que isso veio? Por que a sociedade é formada dessa forma? Coloca assim que menino tem que usar azul e as meninas têm que usar rosa. Por quê? Então, isso aí, a identificação, a questão do gênero, a identificação. Tem o sexo feminino e, vamos dizer, comportamentos que são ditos pela sociedade do gênero masculino. Esclarecidos os termos, então, doutora, a sexualidade feminina, como ela era encarada no passado? Olha, a sexualidade feminina sempre foi motivo de repressão. Eu nem vou entrar nos contextos religiosos, essas coisas, vamos entrar apenas no contexto social, porque, como você mesmo disse, tem muito mimimi em cima, né? Então a gente não vamos polemizar. Todos nós sabemos que, assim, a mulher sempre foi tida como a figura celibata para casa. Na Convenção de Trento, que é onde teve um grande marco, assim, que a igreja colocou como imposições, como deveria ser o sexo, inclusive a posição que deveria ser, que o sexo foi feito só para
procriação, que não era para o prazer, colocava o homem como o mandatório, como o chefe de tudo, e a mulher como a submissa, e que não tinha essa liberdade de expressão e muito menos de sua sexualidade. Então foi a partir disso que foi criada aquela história. É assim, eu sempre falo o seguinte, vamos pensar no que a gente era quando era criança, no que a gente pensava quando criança. Eu acho que muita gente vai se identificar com o fato de escutar assim, menina, não se senta assim, que isso não é comportamento de menina. Menina, você não pode usar uma saia desse tamanho porque você vai chamar a atenção dos meninos. Menino, o meu filho vai pegar a mulherada, vai pegar geral. Menina, se você ficar com o menino, você vai ser mal falada. Isso vai ficando no inconsciente. E às vezes, por mais que a gente está vivendo uma fase de reflexão, de novas atitudes, de empoderamento, da mulher mesmo chegar e dizer assim, não, eu sou mulher, eu gosto desse tipo de coisa, isso aqui não me agrada, eu posso dizer o que eu quero, o que eu não quero. Mesmo assim, tem muita coisa que fica lá no inconsciente que escutou quando criança, que aí a mulher não consegue se soltar, não consegue se liberar, além da própria mídia, do mercado, que impõe determinados padrões de figura, porque a mulher hoje, antigamente era tida como dentro de casa, aquela coisa toda, hoje em dia ela é tida como um produto, então a mulher tem que ser aquele estereótipo, se você não encaixar, e o que a mulher faz? Ela se compara. Ela olha a mulher da revista que está no Photoshop, que tem um padrão, que ela critica outra mulher. Critica outra mulher, ela tem que se aceitar, tem que se resolver, e isso nem sempre é fácil. E dentro da sexualidade ninguém é totalmente resolvido, não existe. Muito bem, estamos recebendo a doutora Nara Brito, a você de casa. Pausa rápida, não saia daí, esperamos você conosco em instantes aqui no Viver Bem. Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Já estamos de volta com o nosso programa de hoje, falando um pouquinho sobre mulheres, sobre sexualidade, sobre desejo, sobre prazer e sobre tabu. Por que ainda há tanto tabu, doutora Nara, para falarmos sobre a sexualidade feminina? Por que a sociedade condena tanto tudo isso ainda? Porque é histórico. É histórico. O avô passou para o filho e a filha e vão escutando isso. E assim, e as pessoas não se aceitam, não se resolvem, não procuram a educação. Não há educação sexual, assim como não há educação financeira. Não há educação sexual, e aí acaba que vira um tabu. Falar e assim, historicamente é proibido falar de sexo, é proibido falar de sexualidade, é proibido falar de gênero, então isso vai tendo um consciente social, e esse inconsciente social forma o que a gente tem hoje, é o reflexo hoje da nossa sociedade, que, falar disso, não, olha o horário, afasta aqui, não vai ali, cuidado. Então, isso aí é social, vem muito atrás. A falta do prazer sexual, ela que interfere e faz com que as mulheres não conheçam a si própria, ou a situação é inversa? Não conhecer a si própria, que consequentemente traz aí a falta do prazer? As duas coisas. Primeiro, a gente tem que descartar, como médica, eu sempre tenho que descartar qualquer doença. Mas, assim, a falta do conhecimento do corpo, aí nós estamos falando de sexo, de sexualidade e corpo, né? A falta do conhecimento do corpo leva a não saber seus pontos erógenos. Os pontos, o que são pontos erógenos? Isso é muito particular. Então, assim, cada pessoa vai ter um ponto ou outro que goste mais, que sente mais
desejo, que se satisfaça mais. Então, assim, o falta do conhecimento da anatomia, não precisa ser médico, não precisa ser fisioterapeuta, não precisa ser nada da área de saúde, você só precisa se olhar. E não pode guardar essas informações, né, doutora? Tem que haver um diálogo entre o casal, uma conversa. Tem que. É primordial, é primordial. Nós, mulheres, formamos nossos homens, porque nós formamos nossos filhos. Então, assim, você tem que, desde aí, a gente tem que começar a mudança de pequeno. Então, e os homens que já são formados, né? Começar a ler, escutar suas esposas, as mulheres se abrir e dizer assim, olha, isso aqui não me agrada. A mulher tem vergonha de dizer assim, não quero. É tão assim que eu escuto muito no meu consultório a questão assim, às vezes eu não quero, mas ele quer, eu faço. Eu ia chegar até nesse ponto. Às vezes, é uma obrigação. O ato sexual, para a mulher, ele é uma obrigação. O homem pode não querer. Até o corpo não vai responder a essa falta de desejo. Mas a mulher, mesmo que não queira, ela é obrigada a ceder por ali para cumprir uma obrigação de casal. Não é obrigada a coisa nenhuma. Gente, ninguém é obrigado a nada. A pessoa só lhe obriga quando você deixa. Mas aí vem a senhora não acredita que venha uma falta de entendimento, de compreensão por parte dos homens também? Porque se a mulher nega, há um desconforto ali entre o casal. É o machismo que a sociedade está criada. Gente, é tão assim que a gente às vezes fica falando assim, a sociedade vira meio clichê, né? A sociedade impõe, isso aqui. Mas se você estudar ou se você procurar qualquer uma coisa mesmo que seja superficial, para ver como é que tem. E o homem pode expor essa vontade. Se a mulher expor, não, ela já é subjugada. Já é, não, porque você. Aí começam os estereótipos. Você é gelada, você é fria, você não serve para nada, você é isso. E a mulher tem essa coisa cultural de ficar absorvendo esse tipo de linguagem, esse tipo de discurso, e aí ela acaba assim, não, se eu não fizer, eu vou perder meu marido, se eu não fizer, eu vou perder meu namorado, porque eu não posso deixar ele na mão. E um dia que ela quer e ele não tá afim, aí ele vai perdê-la? É verdade. Né? Nós somos iguais, nós somos seres humanos, nós todos somos iguais, não tem distinção. É verdade. A autoaceitação também é um fator importante. A Carla enfrentou o câncer e mesmo no período do tratamento soube buscar a sua feminilidade e deixar a mulher falar mais alto. Eu me defino uma mulher forte, muito forte. Eu apareci com uma inflamação na amígdala e a princípio parecia uma inflamação. E daí eu fiquei uns 20 dias internada tratando como se fosse uma amidalite. E daí um médico descobriu que não era uma amidalite, que era um linfoma. Foi tudo muito rápido porque a gente não tinha tempo. Esse tipo de câncer, ele é um câncer muito agressivo. Eu sempre fui muito otimista e eu sempre confiei muito em Jeová. Eu não me via doente, eu me via com um problema e que ele é como se ele não tivesse em mim. Ele estava ali do meu lado. As enfermeiras até diziam assim, nossa, você é a única paciente que todo dia quando acorda você se maqueia, você se arruma, porque eu tinha que me arrumar para quando meu marido chegasse, né? Então todos os dias ele ia me visitar, eu não deixei a perder minha autoestima. De forma alguma. Isso é muito importante. Eu, desde o princípio até o momento em que eu recebi a notícia que eu estava curada, que não existia mais doença, eu sempre com pensamento positivo. É claro que em alguns momentos você se pergunta, será que eu vou conseguir? Isso acontece. Mas eu não pensei em desistir jamais. Eu tinha prometido para mim mesma que se eu vencesse, que eu sabia que eu ia vencer, mas que se eu concluísse, eu ia postar um vídeo para incentivar outras pessoas, para entender que o câncer hoje, ele já não é mais aquela doença que te mata. Se você tiver fé e se for descoberto a tempo, é claro que tem cura. Hoje eu me sinto uma pessoa mais forte para tudo, eu perdi muitos medos que eu tinha, eu me sinto hoje muito mais completa do que antes. E se eu conseguir vencer isso, o que é que pode me derrubar? Jamais percam a fé em Deus, que isso é fundamental. Continue vivendo como se nada tivesse acontecendo, que isso vai ajudar muito na recuperação de qualquer tipo de doença. Legal, né? Ver que a autoestima da Carla é que reflete aí numa qualidade de vida, em
em sensações, em felicidade. Mas a gente comenta tudo isso, doutora, depois do intervalo, que é bem breve, então você de casa não saia daí. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Já estamos de volta. Há pouco vimos a história da Carla, né, contando que passou por um problema de saúde, mas nem por isso perdeu a autoestima, a vontade de manter o autoconhecimento e, claro, também para manter a família, manter os laços próximos, mas acima de tudo para se valorizar e esse cuidado é para a mulher ter ali a sua autovalorização, né, doutora? Não é para o outro, é para si mesmo. É para si mesmo. Assim, primeiro, cada ser humano, independente de homens e mulheres, nós temos que nos cuidar, nos amar, nos conhecer. Aí, quando nós entramos nos assuntos, nesse caso da sexualidade feminina, e que eu já falei que é muito mais amplo do que o simples contexto do ato, é que a gente tem que repensar tudo aquilo que é importante em relação à formação do seu eu. Porque, assim, senão vai ficar aquele discurso de que, eu sou feminista, eu não faço isso, eu não lavo uma roupa, eu não faço isso, porque isso é... Não, vamos quebrar essa coisa de que isso é de homem, de que isso é de mulher, vamos se conhecer, vamos ver. De repente, na minha casa, meu marido adora fazer o lanchinho. Eu odeio. E isso é demérito? Ou mérito? Não, cada um faz aquilo, a gente divide as tarefas e assim vai. E isso é dentro da sexualidade, conversar, se conhecer, se aceitar. Eu sempre digo, se aceite, não tenta comparar com ninguém, não tenta ser ninguém, nem se comparar com ninguém. Se aceite, se valorize e se faça respeitar. Porque se você não se faz respeitar, não vão te respeitar. De que forma que a medicina pode colaborar nesse quesito sexualidade, doutora? Nos problemas que as mulheres ainda enfrentam para ter mesmo prazer, para quebrar esse tabu, de que forma que a medicina colabora com isso? Tá, quando a gente... então nós vamos falar de sexo. Quando a gente, assim, procura a orientação, principalmente... do conhecimento do corpo. Como eu sou ginecologista, acaba no meu consultório, quem vai lá já sabe disso, que vai ter que esperar um bocadinho, porque eu bato muito papo com as mulheres que vão e falo, olha, isso aqui está te incomodando, não está te incomodando, o que é aquilo ali? Por quê? Porque o conhecimento da anatomia, o que é o clitóris, o que é vulva, o que é ponto G, o que é vagina, o que é útero. Tem mulheres, e a gente fala sobre isso, inclusive, que é assim, em palestra, quando eu vou fazer, graças a Deus eles estão me convidando. Aí, assim, eu falo, tem mulher que acha que o pênis entra no útero. E não é, assim, pra você ver que a falta de conhecimento, que às vezes a gente pensa assim, que é uma coisa tão banal, tão simples. E a medicina, assim, ela estuda essa parte, claro que devido às suas classificações, né, dentro da ginecologia tem suas subclassificações. Então, assim, mas no geral a gente procura orientar em relação à anatomia, o conhecimento, onde é o clitóris, para que ele serve. Tu sabe para que serve o clitóris? Sabe? Até eu não, se as mulheres não sabem, né? Os homens às vezes confundem o clitóris, vagina e uretra. Há procedimentos, por exemplo, para melhorar esse estímulo, doutora? Procedimentos ou cirurgias para a mulher alcançar mais o prazer, por exemplo? Tem procedimentos estéticos e funcionais que vão ajudar com que ela tenha a sensibilidade
aumentada. Por exemplo, a mulher ou o homem não sabe onde fica ponto G. E nos livros ainda não está escrito lá, o ponto G é aqui. E é muito subjetivo também, tem mais ou menos um local. Então tem procedimentos hoje que a gente faz na aplicação, né? E que você aumenta essa área para que haja um conhecimento, uma descoberta desse local e a partir daí poder usufruir dos benefícios do ponto G. A descoberta, assim, às vezes a mulher também tem um problema de clitóris ou de pequenos lábios muito volumosos. Gente, aí pequenos lábios. O grande lábio é aquela parte onde tem muito pelo. Pequenos lábios é onde não tem o pelo. Onde tem algumas mulheres que têm pouco para fora, tem umas mulheres que têm muito para fora, que parece uma pelezinha, né? Então, assim, tem mulheres que têm aquilo muito grande, isso acaba atrapalhando na hora, ela fica com vergonha. E aí a gente tem procedimento que dá para melhorar, fazer essa correção para que haja até uma maior exposição do clitóris, que é o órgão só feito para o prazer feminino. Queria colocar na tela, então, doutora, mitos e verdades sobre sexualidade. Mulheres não têm tanto desejo sexual quanto os homens. Mito ou verdade, doutora? Mito. Mito. Isso aí, gente, é assim, o desejo sexual independe se é homem, se é mulher. Já teve paciente que perguntou assim, quantas vezes por semana? Não tem quantas vezes por semana, tem sua vontade. Então, assim, ó, homens e mulheres têm desejos, pronto. Um tem mais que o outro? Não. Um é mais liberto do que o outro, um é mais reprimido e o outro é mais solto. Então, assim, socialmente vai dizer assim, legal, o cara pegou, não sei o quê. E é até cobrado nos homens, isso a gente fica falando de mulher, mas os homens também são cobrados. Eles são cobrados assim, se o cara não chegar junto, se o cara acontecer alguma coisa com ele e ele não tiver muito afim, ele não é o cara. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, doutora. Eu agradeço, o bate-papo é muito gostoso. Agradeço a você de casa por nos acompanhar mais uma vez. Com toda certeza, a doutora Nara Brito vai voltar aqui conosco, né, doutora? É. Sábado que vem nós estamos de volta. A você um ótimo fim de semana. Tchau, gente.